Olá, mentes inquietas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos desvendar uma das ideias mais perigosas do nosso tempo, uma que provavelmente te afeta diretamente todos os dias sem que você perceba. Uma ideia que se veste de oportunidade, mas que esconde uma prisão? Alguma vez você já se perguntou por que não importa o quanto você conquiste, sente uma pressão constante para fazer mais, para ser mais? É uma corrida sem fim, uma roda de hamster glorificada que nos vendem como o caminho para a plenitude. Mas e se eu te dissesse que a meta é uma ilusão? A pergunta que devemos nos fazer é brutalmente simples. A autoexploração, esse ato de espremer-nos até a última gota de energia, é o ingrediente secreto da felicidade e do sucesso que nos vendem? A resposta pode mudar a forma como você vê sua própria vida e suas ambições. Para entender essa armadilha, primeiro devemos nomear o arquiteto. O filósofo Byung-Chul Han a chama de sociedade do desempenho. Uma sociedade onde já não há um chefe externo que nos explora, mas nós mesmos nos tornamos nossos próprios algozes. O lema desta nova era é "Você consegue". Parece inspirador, não é? Mas este simples slogan esconde um mecanismo perverso. Transfere toda a responsabilidade do sistema para os seus ombros. Se você falhar, não é o sistema que está quebrado, é você quem não se esforçou o suficiente. Assim, deixamos de ser sujeitos oprimidos para nos tornarmos projetos de otimização. Nós nos gerenciamos como se fôssemos uma empresa. Sua vida se transforma em um negócio que deve maximizar lucros, onde o lucro é a validação externa e a produtividade constante. Essa autoexploração é muito mais eficiente que a exploração tradicional. Por quê? Porque é acompanhada de um sentimento de liberdade. Ninguém te obriga, você escolhe trabalhar até tarde, você escolhe pular o descanso. Você faz isso em nome dos seus sonhos, da sua paixão. O problema é que essa liberdade é uma ilusão. É a liberdade da raposa no galinheiro. Você é livre para comer todas as galinhas que quiser, mas não é livre para sair do galinheiro. Você é livre para se explorar, mas não para parar a roda da produtividade. Aqui é onde entra em jogo o conceito de hustle culture, que podemos traduzir como a cultura da correria ou do esforço incessante. É a glorificação do esgotamento. São-nos apresentadas imagens de empreendedores que dormem 4 horas e trabalham sem parar, e são celebrados como heróis. As redes sociais são o principal alto-falante dessa narrativa. Vemos vidas perfeitamente curadas, cheias de conquistas, viagens e sucesso material. Isso cria uma pressão social imensa para projetar uma imagem similar, para demonstrar constantemente que estamos sendo produtivos e bem-sucedidos. Cada curtida, cada comentário de admiração age como uma pequena dose de dopamina, uma recompensa química que nos vicia neste ciclo. Buscamos a validação externa como prova do nosso valor, confundindo a visibilidade com a felicidade real. O resultado inevitável dessa pressão constante é o burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Um estado de exaustão física, mental e emocional. Mas na sociedade do desempenho, o burnout não é visto como uma consequência lógica do sistema, e sim como um fracasso pessoal. Você diz a si mesmo que não foi forte o suficiente, que não soube gerenciar seu estresse. A vergonha e a culpa se somam ao esgotamento, criando uma espiral descendente. O sistema se protege fazendo com que a vítima se sinta culpada de sua própria condição. Pesquisadores em saúde mental demonstraram que as taxas de ansiedade e depressão dispararam nas últimas décadas, especialmente entre os jovens. Isso está diretamente relacionado à pressão por desempenho e à comparação social constante que as plataformas digitais fomentam. Nós nos tornamos o que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de uma sociedade da confissão. Expomos voluntariamente nossas vidas, nossas conquistas e até nossas lutas, transformando a própria existência em um espetáculo para o consumo dos outros. A privacidade é sacrificada no altar da visibilidade. A linguagem que usamos revela essa mentalidade. Falamos em investir em nós mesmos, em otimizar nosso tempo, em gerenciar nossas emoções. Essa linguagem, tomada do mundo empresarial, reduz a complexidade da experiência humana a uma série de métricas e objetivos. O descanso, neste paradigma, já não é um direito ou uma necessidade, mas uma ferramenta para uma maior produtividade. Descansamos não pelo prazer de descansar, mas para poder render mais amanhã. A inatividade é equiparada ao fracasso, a preguiça que é o pecado capital dessa sociedade. Pense um momento. Mesmo nossos passatempos se converteram em side hustles, que são projetos paralelos para ganhar dinheiro. A monetização de cada aspecto da vida. Aquilo que antes fazíamos por puro prazer, agora deve ter um retorno sobre o investimento.
Isso nos leva a um estado de alienação profunda, um conceito filosófico que significa sentir-se separado ou estranho a algo. Nos alienamos do nosso trabalho, que já não é uma expressão de nós mesmos, mas uma obrigação. E o mais grave, nos alienamos de nós mesmos. Perdemos contato com nossas verdadeiras necessidades, desejos e limites. O corpo e a mente enviam sinais de esgotamento, mas os ignoramos porque interiorizamos o mandato de que devemos seguir em frente a todo custo. O eu autêntico é silenciado pelo eu empreendedor. A felicidade, neste contexto, é redefinida. Já não é um estado de bem-estar ou paz interior, mas a emoção fugaz de alcançar uma meta, de receber validação, de comprar o próximo produto que promete nos otimizar. É uma felicidade viciante e sempre insatisfatória. Agora, o sistema é brilhante em seu design porque se auto-perpetua. Quando você se sente infeliz ou ansioso por não cumprir as expectativas, a solução que o próprio sistema oferece é, ironicamente, mais do mesmo. Mais cursos, mais livros de autoajuda, mais tecnologia para ser mais produtivo. Consumimos soluções individuais para problemas que são estruturais e coletivos. Compramos um aplicativo de meditação para gerenciar o estresse causado por um ambiente de trabalho tóxico, em vez de questionar o próprio ambiente. É um remendo que nunca cura a ferida. A armadilha é sutil. Não usa a força, usa a sedução. Nos seduz com a promessa de que podemos ser o que quisermos, de que o poder está em nossas mãos. E ao aceitar essa promessa, aceitamos também a culpa total de nossos fracassos, liberando o sistema de toda a responsabilidade. Isso cria uma sociedade de indivíduos esgotados, ansiosos e isolados, competindo entre si em uma corrida cujo prêmio é, simplesmente, o direito de continuar correndo um pouco mais. Tornamo-nos dóceis e controláveis porque estamos cansados demais para questionar as regras do jogo. O sucesso se torna uma medida comparativa. Não se trata de estar bem, mas de estar melhor que os outros. Essa competição constante erode a solidariedade e a empatia. Vemos os outros não como colegas, mas como competidores na grande Olimpíada do desempenho. Essa lógica se infiltra até mesmo em nossas relações pessoais. O networking, ou a criação de redes de contatos, muitas vezes instrumentaliza a amizade. As pessoas se tornam recursos, em degraus que podemos usar para ascender em nossa própria carreira. Esquecemos como nos entediar. O tédio, que segundo filósofos como Walter Benjamin, é o berço da experiência e da criatividade, foi erradicado. Cada segundo de inatividade é preenchido com um podcast, um vídeo, um artigo sobre como ser mais eficiente. O silêncio e a contemplação se tornaram incômodos porque nesses momentos a voz do nosso esgotamento poderia ser ouvida. É mais fácil permanecer ocupado, continuar produzindo, continuar consumindo, para não ter que enfrentar o vazio que esse sistema gera em nós. O que é realmente fascinante é como o sistema cooptou até mesmo os movimentos de resistência. O mindfulness, que é uma prática de atenção plena com raízes em tradições espirituais para a libertação do sofrimento, foi embalado e vendido como uma ferramenta para melhorar a concentração e o desempenho no trabalho. Não meditamos para ser livres, meditamos para ser melhores trabalhadores. A espiritualidade se torna outro produto de otimização pessoal. É a capacidade do sistema de absorver e neutralizar qualquer crítica, transformando-a em uma nova oportunidade de negócio. Pensemos na ideia de desintoxicação digital. É nos vendida como uma forma de recuperar nosso bem-estar, mas muitas vezes é apenas uma pausa para recarregar as baterias e voltar à corrida com mais energia. Não questiona nossa dependência da tecnologia, apenas a gerencia. Então qual é o segredo mais obscuro de todo esse esquema? A verdadeira reviravolta da trama. O sistema não quer que você alcance o sucesso e a felicidade. Não, de jeito nenhum. O sistema precisa que você se sinta perpetuamente insatisfeito, que sempre te falte algo. Porque uma pessoa satisfeita, uma pessoa genuinamente feliz e em paz, deixa de ser um bom consumidor. Uma pessoa que se sente completa não precisa do próximo artifício, do próximo curso, da próxima validação. A insatisfação é o combustível que mantém o motor funcionando. A autoexploração não é o caminho para a felicidade. A autoexploração é o produto que consumimos enquanto perseguimos uma felicidade que foi projetada para ser inatingível. Vendemos a nós mesmos a ideia de liberdade, enquanto apertamos nossas próprias correntes. Reconhecer essa armadilha é o primeiro passo para escapar dela. Não se trata de se tornar preguiçoso ou de abandonar todas as ambições. Trata-se de um ato radical de autodefinição. Trata-se de arrancar do sistema o poder de definir o que significa para você uma vida bem-sucedida. Significa aprender a descansar sem culpa. A desfrutar do ócio sem sentir que está perdendo tempo.
a buscar a validação dentro de si mesmo e em suas relações significativas, não nas métricas de vaidade de uma tela. Significa estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida? Recuperar seus passatempos pelo simples prazer de fazê-los. Celebrar o processo, em vez de se obcecar apenas com o resultado. Significa, em essência, tratar-se com a compaixão que o sistema te nega. A verdadeira rebelião na sociedade do desempenho não é trabalhar mais duro. É ousar trabalhar menos, viver mais. É um ato de coragem dizer já é o suficiente. Suficiente trabalho, suficiente pressão, suficiente autoexigência. Da próxima vez que sentir a tentação de se comparar com alguém na internet, lembre-se da ilusão. Por trás dessa imagem de sucesso perfeito pode haver uma pessoa tão esgotada e ansiosa quanto qualquer outra. A fachada é parte do mecanismo de controle social. É fundamental entender que isso não é apenas uma luta individual. É um problema coletivo. Falar sobre isso com amigos, familiares e colegas ajuda a quebrar o tabu e o isolamento. Você descobrirá que não está sozinho em seu esgotamento. Questionar a cultura de trabalho do seu ambiente, advogar por horários mais saudáveis e pelo direito à desconexão são pequenos atos de resistência que, em conjunto, podem gerar uma mudança real e significativa na sociedade. A ironia final é que a verdadeira produtividade, a criatividade e a inovação não surgem do esgotamento, mas do descanso, do jogo, da mente que tem espaço para divagar e conectar ideias de formas inovadoras. O sistema, em sua busca por eficiência, sabota a si mesmo. Redefinir o sucesso pode significar valorizar a saúde mental acima de um aumento de salário. Pode ser escolher passar tempo com seus entes queridos em vez de aceitar um projeto extra. É uma escolha pessoal, mas com profundas implicações políticas e sociais. Não estamos te propondo uma solução mágica. Tomar consciência da armadilha não te tira dela automaticamente, mas te dá um mapa. Permite-te navegar por ela com maior intenção, reconhecendo as pressões e tomando decisões mais alinhadas com o seu bem-estar real. A autoexploração se veste de autorrealização. É o lobo em pele de cordeiro. Nos promete o controle total sobre nossas vidas, mas só nos torna escravos de uma versão idealizada e inatingível de nós mesmos. Uma versão que está sempre no futuro, nunca no presente. O antídoto é a autoaceitação radical. Aceitar seus limites, suas imperfeições, seus dias de baixa energia. Entender que seu valor como ser humano não reside em sua capacidade de produzir, mas simplesmente em sua existência. Você é valioso por ser, não por fazer. Então, da próxima vez que sentir aquela pontada de culpa por descansar ou aquela ansiedade por não estar fazendo o suficiente, pare, respira e lembre-se da armadilha. Não caia nela. Sua vida é muito mais que uma lista de tarefas pendentes ou um perfil de conquistas. A sociedade do desempenho nos vê como recursos humanos. A palavra recursos implica que somos extraíveis, utilizáveis e, em última análise, descartáveis uma vez que nosso desempenho decai. É uma visão desumanizadora da nossa existência. Devemos recuperar a linguagem. Não somos recursos, somos seres humanos. Não estamos gerenciando nosso capital humano, estamos vivendo nossas vidas. Mudar as palavras é o primeiro passo para mudar a mentalidade que nos aprisiona. Vejamos o papel do otimismo. A positividade tóxica é uma ferramenta-chave neste sistema. A obrigação de ser sempre otimista e ver o lado bom das coisas nega a legitimidade de emoções como a tristeza, a raiva ou a frustração, que são respostas válidas ao esgotamento. Quando te dizem para ter apenas bons pensamentos, estão te silenciando, estão te impedindo de criticar as condições que te causam mal-estar. É uma forma de controle social que se disfarça de conselho bem intencionado. A verdadeira saúde mental não é a ausência de emoções negativas, é a capacidade de senti-las, processá-las e responder a elas de uma maneira saudável, o que muitas vezes implica reconhecer que algo em nosso ambiente precisa mudar urgentemente. O sistema nos fragmenta, nos divide em papéis. Você é um trabalhador, um pai, um consumidor, um usuário de redes sociais, cada papel com seu próprio conjunto de expectativas de desempenho. Essa fragmentação nos impede de nos sentirmos como um ser humano completo e integrado. A luta pela integridade, por unir todas essas peças em um todo coerente, é um ato de resistência. Significa permitir que seus valores como pessoa influenciem suas decisões como trabalhador e vice-versa. É recusar-se a ser apenas uma função? Consideremos o conceito de paixão. Nos dizem que se encontrarmos nossa paixão, nunca sentiremos que estamos trabalhando. Essa ideia, embora romântica, é perigosa. Permite justificar condições de trabalho precárias e a autoexploração em nome do amor pelo que fazemos. É possível amar seu trabalho, mas isso não elimina a necessidade de ter limites, um salário justo e tempo para o descanso.
A paixão não deveria ser uma desculpa para a exploração, seja imposta por outros ou por nós mesmos. O futuro do trabalho e do bem-estar depende de questionarmos essas narrativas. De começarmos a construir uma nova cultura onde o sucesso seja medido pela qualidade de vida, pela saúde mental e pela força de nossas comunidades, não apenas pela produtividade e pelo crescimento econômico. Essa nova cultura valorizaria a colaboração acima da competição. Entenderia que o bem-estar de um está intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. Seria uma sociedade do cuidado, não uma sociedade do desempenho. Isso pode soar utópico, mas toda mudança social importante começou com uma ideia que desafiava o status quo, que é o estado atual das coisas. O primeiro passo é imaginar que outro modo de vida é possível. O poder deste sistema reside em sua invisibilidade, em sua capacidade de se apresentar como a ordem natural das coisas. Ao torná-lo visível, ao nomeá-lo e analisá-lo, tiramos grande parte de seu poder sobre nós. O conhecimento é uma forma de libertação. Entender os mecanismos psicológicos e sociológicos que nos impulsionam à autoexploração nos dá a capacidade de escolher de maneira diferente. Nos devolve o poder de decisão sobre nossas próprias vidas. Não se trata de rejeitar a tecnologia ou o progresso. Trata-se de colocá-los a nosso serviço e não o contrário. A tecnologia deveria nos dar mais tempo livre, não preenchê-lo com mais trabalho e mais ansiedade. Deveria ser uma ferramenta para o bem-estar, não para a vigilância. Uma meta-análise de décadas de estudos sobre a produtividade, que é um tipo de pesquisa que combina os resultados de múltiplos estudos científicos, demonstra que trabalhar mais horas não equivale a um melhor resultado. De fato, após certo ponto, a produtividade diminui drasticamente. A crença de que mais esforço é sempre melhor é um mito. Um mito que beneficia quem lucra com nosso esgotamento, mas que prejudica nossa saúde, nossas relações e, paradoxalmente, a qualidade do nosso próprio trabalho. A sociedade do desempenho nos treina para viver em um estado de urgência constante. Tudo é para ontem. Essa pressa artificial nos impede de pensar a longo prazo, refletir profundamente ou simplesmente estar presentes no momento. Recuperar um ritmo de vida mais lento e humano é um ato revolucionário. É escolher a profundidade sobre a velocidade, a qualidade sobre a quantidade. É um desafio direto à lógica de um sistema que nos quer sempre acelerados e distraídos. A armadilha da autoexploração também se alimenta da precariedade econômica. Para muitas pessoas, trabalhar em excesso não é uma escolha para alcançar um ideal de sucesso, mas uma necessidade para sobreviver. Isso adiciona uma camada de complexidade e urgência ao problema. Por isso, a solução não pode ser unicamente individual. Requer mudanças estruturais. Políticas que garantam a segurança econômica, direitos trabalhistas fortes e uma rede de segurança social que nos permita viver com dignidade sem ter que vender a alma. Enquanto lutamos por essas mudanças, nossa tarefa em nível pessoal é criar focos de resistência. Construir vidas e comunidades que operem na medida do possível sob uma lógica diferente. Uma lógica de suficiência, cuidado e conexão humana. A felicidade que nos vendem é um produto padronizado, um pacote pré-fabricado de conquistas e posses, mas a felicidade autêntica e artesanal é algo que cada um de nós deve construir com suas próprias mãos, usando os materiais de sua própria vida. Talvez o verdadeiro sucesso não seja escalar a pirâmide, mas descer dela completamente e caminhar por nosso próprio caminho. Um caminho que pode não ser tão glamouroso, mas que é honesto, sustentável e, acima de tudo, nosso. O medo do julgamento dos outros, o medo de ser visto como preguiçoso ou fracassado, é uma das barras mais fortes dessa jaula invisível. Superar esse medo é chave para a nossa libertação. Lembre-se, seu valor não está em seu currículo. Seu valor é inerente. Você não precisa demonstrá-lo, nem ganhá-lo, nem otimizá-lo. Simplesmente precisa reconhecê-lo e protegê-lo de um mundo que tentará te convencer do contrário. O sistema nos quer isolados, competindo uns com os outros. Por isso, a conexão genuína é um ato de sabotagem. Cada vez que você colabora, que pede ajuda, que oferece apoio incondicional, você está hackeando o sistema por dentro. O otimismo cego nos enfraquece, mas a esperança é diferente. A esperança não é a crença de que tudo sairá bem, mas a convicção de que o que fazemos tem sentido, sem importar o resultado. A esperança é o motor da resistência. O objetivo não é alcançar um estado de felicidade permanente, isso é outra ilusão. O objetivo é construir uma vida que seja robusta e flexível o suficiente para abrigar todo o espectro da experiência humana, desde a alegria até a dor. Assim, no final do dia, a pergunta não é como podemos ser mais bem-sucedidos segundo os termos da sociedade. A pergunta é como podemos ser mais livres. E a liberdade começa com a consciência. A autoexploração, disfarçada de ambição e paixão, é a doença do nosso tempo.
Mas a cura não está em um novo aplicativo ou em um livro de produtividade. A cura está em uma rebelião silenciosa, na valente decisão de viver de uma maneira mais humana. Não se trata de abandonar seus sonhos. Trata-se de garantir que os sonhos que você persegue sejam realmente seus, e não os que te implantaram para te manter correndo na roda. Em conclusão, vimos como a sociedade do desempenho nos empurra a uma autoexploração voluntária, vendendo-a como o caminho para o sucesso. É uma armadilha que gera esgotamento e ansiedade enquanto nos faz sentir culpados por isso. A chave é reconhecer que a insatisfação é o combustível do sistema. Ao aprender a definir nosso próprio sucesso, a descansar sem culpa e a valorizar nosso bem-estar acima da produtividade, começamos a desmantelar essa prisão invisível, peça por peça. Este é um caminho difícil e contracorrente, mas é o caminho para uma vida mais autêntica, conectada e, em última instância, mais livre. A escolha, como sempre, reside em cada um de nós. Obrigado por nos acompanhar nesta profunda reflexão. Esperamos que essas ideias te sirvam como uma bússola em um mundo que muitas vezes tenta nos desorientar. Seu tempo e sua atenção são incrivelmente valiosos. Se esta mensagem ressoou com você, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo em nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar criando conteúdo que desafia as narrativas dominantes. Adoraríamos ler sua perspectiva nos comentários. Você se sentiu preso na roda do desempenho? Que estratégias você encontrou para proteger seu bem-estar? Sua experiência enriquece toda esta comunidade? Lembre-se, questionar é o primeiro passo para mudar. Não aceite a realidade que te apresentam sem antes analisá-la. Continue pensando, continue duvidando, continue buscando sua própria verdade. Até nosso próximo encontro, cuide da sua mente, valorize seu tempo e ouse definir a vida em seus próprios termos. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever para desvendar mais segredos da nossa sociedade. E compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Juntos podemos mudar a conversa. Agora é sua vez. Desça aos comentários e nos diga o que você pensa. A autoexploração é uma escolha ou uma imposição do sistema? Queremos saber sua opinião.